Quem repercute essas projeções do Boletim Focus nesta segunda é Bruno Imaizumi, economista da For Intelligence. Seja bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela participação nesta segunda. Bom dia, Gabriel. Tudo bem com você? Tudo certo. Falar que tá ruim piora, né, Bruno? Então tá sempre bem aqui, ó. Então a gente começa a semana com o pé direito, esperamos com novas notícias positivas a partir desta semana. E eu queria já trazer essa tua análise do Boletim Focus, das projeções do mercado, depois de uma semana bastante agitada. Corte de juros nos Estados Unidos, manutenção de juros por aqui, uma comunicação bastante dura do Banco Central, dizendo que ainda vê o mercado de trabalho muito forte, a economia desacelerando dentro das expectativas. Qual que é a tua visão geral sobre essas projeções de mercado? Maravilha, Gabriel. Olha, a semana passada, a gente, antes, né, das decisões de juros, né, no Brasil e nos Estados Unidos, a gente viu um resultado de mercado de trabalho, né, para a taxa de desocupação muito forte, né? Aqui a gente tinha projetado justamente uma queda de 5,6 e foi o que aconteceu. Na quarta-feira, a gente viu o tom do comunicado, né, do Banco Central vir mais forte do que a própria decisão. Tá? Então, a gente aqui dentro da Foreign Intelligence, a gente tem um indicador de sentimento que utiliza ferramentas de inteligência artificial para conseguir capturar o sentimento de cada frase do Copom. Né? E a gente viu um tom bem mais forte, né? Em relação aos Estados Unidos, né, um pouco antes, algumas horas antes, a gente viu já um corte da taxa lá de juros. Então, o diferencial de juros, né, ele está aumentando em relação ao norte-americano. Quando a gente vê os indicadores de inflação, o que a gente teve? A gente teve a divulgação do IGP-10, né, que para boa parte também do mercado, ele teve um número um pouco menos salgado. Tá? Então, a gente viu aí uma revisão bem mais forte, por exemplo, nesse boletim Focus, para o IGPM, né, que é o índice geral aí de preços, que em boa parte é composta por índices do produtor. Tá? Então, a gente sabe que o repasse do produtor para o consumidor, ele não é linear, né, mas ele sabe que vai acontecer de alguma maneira. Então, acho que boa parte do resultado do IGP-10 acaba sendo batendo aí no focus da inflação de 26, por isso que a gente vê uma queda aí também para o IPCA para o ano que vem. Perfeito. Quando a gente olha, por exemplo, para as taxas de juros, no ano que vem a gente já teve um reajuste. Na semana passada, o início desse reajuste, parte do mercado colocava já 12,25 na conta, outra parte 12,5. A gente acabou com essa aberração dos 12,38 aí na publicação do Focus. Hoje parece ser uma projeção mais consolidada, os 12,25%. Na tua avaliação, há espaço para esses reajustes para baixo da taxa Selic do ano que vem? A gente vai parar por aí? Tem mais gordura para queimar dessa taxa de juros? A gente pode esperar um dinheiro um pouco mais barato em 2026? Olha, essa trajetória da Selic, ela estava muito desenhada há muitos anos, né? Quando há a troca, né, do presidente, sai o Roberto Campos, entra o Galípolo, a gente imaginava que esses cortes de juros eles iam começar a aparecer em 2026, que é ano de eleição, tá? Então, na primeira reunião do Galípolo com o presidente, né, e com novos diretores, a gente viu um racha entre os diretores antigos e os diretores novos, e teve uma perda de credibilidade ali em relação ao mercado financeiro, em relação a esses novos diretores. Então, o que eles estão fazendo até agora, né, é meio que reconstruir essa credibilidade perdida. Né? Então, esses tons mais duros desses últimos comunicados, desses últimos documentos, eles mostram aí uma, um, uma tentativa de você recuperar essa credibilidade perdida, né? Eu acho que vem acontecendo, né? Hoje o mercado ele respeita de certa forma o Galípolo, ou se não deveria respeitar, porque ele vem mostrando aí um compromisso para recuperar essa trajetória aí de juros, tá? Então, 2026 ano de eleição, né? A gente sabe que há algumas maldades sendo feitas, né, dentro da economia, porque sempre o incumbente ele quer se reeleger, né? Então essa trajetória aí de juros caindo, ela já estava bastante desenhada aí, né, se a gente for pensar aí no que tem aí, o que a gente tem para o ano que vem.
Pode, na visão de vocês, afetar essa inflação ainda de 2025 ou os ajustes para baixo eles vão se consolidar mesmo? A gente esperava alguma coisa bem acima dos 5% para este ano. E agora o mercado, em média, coloca aí na conta 4,83% de inflação para este ano, que é bem melhor do que no começo de 2025, que a gente imaginava ser a inflação para este ano. Como é que vocês avaliam estes fatores que ainda estão pressionando a inflação, por exemplo, os alimentos, que deram uma boa queda nestes últimos meses, mas podem voltar a subir, a própria energia elétrica, mais uma vez na bandeira vermelha, patamar 2 neste mês de setembro. O que vocês imaginam para a inflação para este ano? Quando a gente pensa em inflação, a gente sabe que, olhando pelo lado do mercado de trabalho, né, a gente tem aí a inflação de serviços muito incômoda. Acho que essa é a inflação que mais incomoda o Banco Central. E o mercado de trabalho ele vai continuar aquecido. Você colocar reajuste de salário mínimo acima da inflação, você acaba tendo muitos repasses aí para o mercado de trabalho, consequentemente para a inflação de serviços. Ao mesmo tempo, lá fora, quando a gente pensa que a nossa economia é super dolarizada, essa queda, a desvalorização, né, do dólar ajuda um pouco boa parte aí dos bens industriais, de alimentos, né, que são cotados em dólar lá fora, né, que são commodities. Então, a gente tem aí um certo alívio que vem de fora, de fatores externos. Né? Então, muitas pessoas ainda, né, agora reajustando suas projeções, recalibrando suas projeções com essas informações aí novas que vêm de fora. Então, saindo ali dos 5 para um pouco abaixo de 5, ali em torno de 4,9, né, que é justamente a projeção hoje da Foreign Intelligence. Então, o que acontece, basicamente, a gente tem aí algumas mudanças de composição da inflação, mas ela vai continuar acima da meta de inflação, inclusive do intervalo superior. Tá? Então, para o ano que vem, Gabriel, a gente tem aí o ano de 2026, uma inflação, quando a gente olha para o Focus, né, um pouco aí dentro do intervalo, mas você pode ver que se a gente tiver qualquer problema, algum, né, desvio, algum choque na economia, essa inflação ela pode ficar de novo acima da meta, do intervalo superior, principalmente num ano turbulento de eleições. Né? Então, o governo vai querer turbinar aí, renda, né, para diversos estratos populacionais, e isso pode gerar um pouco mais de inflação. Tá? Então, vamos ver como é que essas projeções de inflação elas vão se comportar para 26. Agora, outro indicador que eu queria trazer aqui para ti, até pedir para o pessoal se pudermos compartilhar em tela, a inflação de 12 meses suavizada. Pela segunda semana consecutiva, revisada para baixo, bem para baixo, de 4,43% para 4,36%. E aí, claro, tivemos uma interrupção dentre as outras revisões, mas já há um bom tempo essa inflação de 12 meses, ela vem caindo e caindo bastante. Teoricamente, é aquele horizonte relevante que o Banco Central sempre observa e está levando em consideração. Isso dá mais conforto para o Banco Central descer um pouco o tom, talvez trazer comunicações mais brandas nas próximas reuniões, ou até mesmo cortar o juro de forma antecipada, ou ainda este cenário que você acaba de nos pintar pressiona para a tomada de decisão de política monetária? Isso deve ser atrasado um pouquinho. Como é que você vê essa questão, por favor? Olha, a gente tem essa inflação, por mais que mostrando trajetória de queda, em patamares incômodos. Quando a gente pensa numa média histórica brasileira mesmo, a inflação ela sempre rodou aí em torno dos 4%. É óbvio que esse ano a gente tem que lembrar que a gente não teve muitas questões climáticas que acabaram afetando a inflação, principalmente de alimentos. A inflação de alimentos, o nível de preços de alimentos, ele permanece incômodo. Né? A gente pensar, se a gente for parar para pensar no poder de compra, a gente não recuperou todo o poder de compra, né, que a gente tinha lá antes da pandemia, né, principalmente por conta de alimentos mais caros. Ano que vem, a gente está pintando aí para um cenário de laninha, então é possível que alguns outros choques apareçam ao longo do ano. Né? Por exemplo, se a gente for pensar na reforma do imposto de renda, se ela for aprovada, né, a gente vai ter aí um rendimento maior para as camadas de população que acabam consumindo mais
isso consequentemente deve gerar inflação, né? Então o Banco Central ele tem sido cauteloso, né, nessa questão dos juros, justamente porque não consegue controlar a inflação somente com esse instrumento. Tá? O que tem acontecido é um descasamento já há algum tempo, né, de políticas fiscais e políticas monetárias, Gabriel. Então a gente tem aí o governo, não somente federal, né, mas hoje a gente tem mais autonomia de estados e municípios gastando bastante, isso gera inflação e o Banco Central fica difícil você controlar essa inflação aí somente com taxa de juros. Então é muito possível que eles posterguem um pouco aí essas decisões e a gente começa a ver cortes ali para o começo do ano que vem. Algo que preocupe nesta votação sobre reforma do imposto de renda, que deve finalmente sair do lugar aí nesta semana. A gente tem um projeto alternativo no Senado, projeto oficial lá na Câmara dos Deputados. A votação é esperada. Há alguma coisa que preocupe em relação à economia vinda deste projeto? Lembrando que isenta quem ganha até R$ 5.000. Olha, mais no âmbito fiscal, né? Quando a gente pensa para a economia, né, esse projeto ele deve adicionar ao PIB aí em torno de 0,2, 0,3 ponto percentual no PIB para o ano que vem, tá? Então, o que a gente está querendo dizer é que, de novo, o fiscal é um problema muito sério do Brasil, principalmente em médio e longo prazo. Geralmente o incumbente, né, o governo ele olha sempre para um horizonte mais curto, porque quer tentar sempre se reeleger, né? Então tem essa questão aí que acaba sendo incômoda. Para o lado fiscal, a gente tem que ver como é que essa liberação de renda, né, para a população, ela acaba sendo compensada nas arrecadações do governo. Tá, mas para o âmbito da economia, se a gente for pensar aí, né, para gerar, a economia já está super aquecida, o mercado de trabalho está super aquecido, né, essa reforma aí ela vai continuar aí colocando ânimos aí, colocando, né, mais combustível aí para uma economia que já está aquecida aí bastante tempo, né, desde a saída da pandemia. Bruno Imaizumi, sempre bem-vindo à nossa programação. Agradecido por ter aceito o nosso convite. Até a próxima. Valeu, Gabriel. Bom trabalho para você. Boa semana para todos. Valeu para nós.